Quantas vezes já ouvimos uma palhaçada que parece saída direto de um filme para ser verdade? E enquanto alguns acreditam que talvez o criminoso nunca seja punido, outros esperam por anos e anos até a resolução desse crime. Eu sou a Jéssica Zanetti e esse é o Espíritos do Além, que trata de assuntos insólitos, misteriosos e sobrenaturais, sempre nessa ordem. Venha comigo porque hoje eu vou contar pra vocês uma história de crime real, o crime do palhaço do sul da Flórida, que aconteceu em Wellington, na Flórida, nos anos 90. Mas antes de eu falar sobre isso pra vocês, eu esqueci de um pequeno detalhe, certo? Como esse vídeo aqui vai pro YouTube, é o nosso primeiro vídeo que vai pro YouTube, eu tenho que falar pra vocês, ok? Como um disclosure também, que eu vou dividir esse vídeo em duas partes. Isso porque eu não quero que fique tão longo, certo? A gente realmente escuta Spotify, escuta podcasts, né, e tudo mais. E a gente poderia ouvir ali por 40 minutos ou mais, mas a gente sabe que infelizmente, os vídeos do YouTube, as pessoas não assistem assim, né, por longos períodos de tempo. E por conta disso, é que eu vou dividir esse vídeo em duas partes, ok? Cada uma vai ter 20 minutos. Na primeira parte, eu vou falar da vitimologia e eu vou falar do crime em si. E a gente vai começar a falar da investigação. E aí, na segunda parte, eu vou falar da investigação, que foi super longa, durou anos e anos. E depois a gente vai falar do que aconteceu com o culpado do crime. E se vocês ainda não perceberam, gente, esse é o meu primeiro vídeo. Que loucura, né? E se você está me ouvindo no Spotify ou me ouvindo na Amazon Music e gostaria de ver o vídeo, então vem correndo para o canal do YouTube que está na descrição. E se você me encontrou primeiro aqui no YouTube, saiba que também temos um podcast que está disponível tanto no Spotify quanto na Amazon Music, né? Então, gente, agora, sem mais delongas, vamos direto para esse caso. E eu vou começar para vocês descrevendo a cidade de Wellington, na Flórida, ok? Então, a cidade de Wellington, na Flórida, era uma cidade super maravilhosa. Era uma cidade calma, tranquila, e era meio que a nata da nata que morava ali, ok? E isso porque as pessoas de Miami, Fort Lauderdale e West Palm Beach, elas vinham ali para aquela cidade para morar, né? Porque elas estavam fugindo nos anos 80, né, dos grandes problemas envolvendo drogas que existiam nessas cidades que eram tudo, né, eram um point da Flórida, ok? Então, Wellington, na Flórida, atraía muitas celebridades, como, por exemplo, Bruce Springsteen, a Madonna e vários outros que se encontravam ali, né, vez ou outra, com uma casinha muito bonita e ajeitada, ok? Bom, além de ser um lugar sofisticado, onde só a nata da sociedade estava presente, Wellington também tinha algumas das melhores escolas do estado da Flórida, e por isso as pessoas eram atraídas para ali. Mas essas não eram as únicas razões, ok? Porque Wellington era também um lugar extremamente seguro, e as pessoas que moravam em Wellington falavam muito dessa bolha de Wellington, que era onde elas se sentiam mais seguras e protegidas, mas isso foi até maio de 1990, porque um incidente levou tudo isso a mudar. E eu vou falar sobre isso para vocês agora. Vamos embarcar então na vitimologia. O nome da vítima era Marlene, né, ou em inglês Marlene. E a Marlene, ela era uma pessoa super respeitada na comunidade, ela era extremamente amigável, ela era serena, ela era divertida, todo mundo falava muito bem dela e eles falavam que ela se sacrificava muito pelos outros, pelos amigos, pelos vizinhos e pela comunidade. Ela era muito benquista ali. A Marlene, ela não era da Flórida, a Marlene era na verdade de Michigan. E quando ela era pequenininha, os pais dela falavam que ela adorava brincar com as irmãs na fazenda dos avós nos arredores de Detroit. A Marlene também amava cozinhar, ela também gostava de pintar, fazer artes e tudo mais. E, ironicamente, vocês vão descobrir por que a seguir, a coisa que ela mais adorava pintar eram palhaços. O que realmente é um pouco estranho. Mas assim, era uma coisa que ela gostava, então que bom pra ela. A Marlene, inclusive, ela tinha um quarto, né, na casa dela, dos pais, que eram só de pinturas dela
na verdade era o quarto que ela dormia, mas ali estavam as pinturas dela que ela tinha feito quando ela era adolescente, né? E os pais, hoje em dia, mantêm esse quarto, inclusive, ainda, né, com todas essas pinturas de palhaço, como uma homenagem e celebração à vida da filha. E a Marlene, ela teve uma infância normal e uma adolescência mais ou menos normal. E por que eu falo mais ou menos normal? Porque a adolescência dela era normal até um certo período. Só que aos 15 anos a Marlene, ela se tornou mãe, o que não era muito comum pra época e ainda não é muito bem visto, né? A Marlene então engravida de um homem chamado John Aarons e eles têm o seu primeiro filho, o John Aarons Jr. Eles então se casam, a Marlene vira Marlene Aarons e é isso, né? Vida que segue. E aí depois eles têm o segundo filhinho, o Joey Aarons. E aí eles estão muito felizes, a Marlene realmente parece amar muito o John, está tudo indo de vento em polpa, só que aí uma coisa horrível acontece, gente. E adivinha por quê? Porque simplesmente o John Aarons, esposo da Marlene, acaba morrendo em um acidente de carro. E aí ele acaba deixando a Marlene, mãe solteira, de 2 filhos. Mas então a Marlene, nessa que ela tá ainda tentando sobreviver, né? Em primeiro lugar, ela tinha virado mãe adolescente, ela tinha 2 filhos, e aí o marido dela logo depois tinha morrido, as crianças ainda eram pequenas, ela tava fazendo de tudo pra tentar sobreviver e criar os filhos da melhor maneira. Ela acaba conhecendo um homem e se envolve romanticamente com ele. E esse homem tem o nome de Michael Warren, uma coisa que eu literalmente não tinha percebido até esse segundo, porque essa é a única vez, provavelmente, que eu falo o nome dele nesse episódio inteiro. E ele não está associado com o casal Warren, de quem eu sempre falo, ok? Bom, ela então, aos 22 anos, ou seja, olha como que ela tinha se tornado viúva cedo, né? Porque aos 22 anos ela se casa novamente com o Michael. E interessantemente, o Michael só tem 19 anos, né? Uma coisa que pra gente não é tão comum, mas aqui, na verdade, nos Estados Unidos é bastante comum. Sim, eu já vi isso repetidas vezes. Bom, o Mike e a Marlene moravam até então em Michigan com os filhos dela, o John e o Joey. Só que aí eles fazem uma decisão que muda a vida deles. Isso porque eles decidem se mudar para Flórida. E isso porque o Michael tinha parentes ali na Flórida que poderiam ajudá-los a criar os 2 filhos, né? E também eles poderiam ajudar eles economicamente falando. O Michael também tinha conseguido um emprego na Flórida e por isso eles decidiram que aquela seria a melhor opção. No novo emprego do Mike, ele trabalharia como um inspetor de carnes, então, né, trabalharia para uma fábrica, inspecionando e vendo a qualidade da carne e tudo mais. Se você não entendeu o que é um inspetor de carne, essa profissão existe, então vai se informar com o Tony Ramos ou com a Friboi, ok? E aí, além disso, né, porque só ele que estava trabalhando, a Marlene, ela começa então a investir em imóveis. Então ela meio que sai comprando alguns imóveis, a princípio não são muitos, só que aí logo depois, né, eles vão ganhando mais dinheiro com aquele negócio, vão ganhando mais dinheiro com ele sendo inspetor de carne e tudo mais, e eles começam a expandir esse negócio e comprar novas residências que eles alugam, certo? Então eles estão ganhando dinheiro da fábrica, mas eles também estão ganhando da fábrica em que ele trabalha, o Michael, mas eles também estão ganhando dinheiro, no caso, das propriedades que a Marlene está administrando. Então a Marlene está administrando essas propriedades sozinha. E aí tem um ponto que eles ganham tanto, mais tanto dinheiro que eles viram milionários? Não. Eles ganham tanto, mais tanto dinheiro que o Michael, ele decide então largar esse trabalho de inspetor de carnes e ele decide abrir então uma loja de aluguel de carros. A loja de aluguel de carros começa só como isso, aluguel de carros, mas então ela logo se expande e vira depois uma espécie de concessionária de veículos usados. Só que o Michael fazia o seguinte, ele não apenas vendia veículos usados e bom, né, que maravilhoso. Era muito difícil, né? Bom, continua sendo, né? Comprar um carro no Brasil é ainda muito difícil. Mas aí, o que acontece? Aqui nos Estados Unidos não é tão difícil, ok? Isso porque os carros têm um preço muito acessível, apesar dos americanos acharem que não, né? Só que o que acontece? Em alguns casos, tem pessoas que, né, querem comprar um bom automóvel e eles não têm dinheiro para isso. Então eles não conseguem pedir dinheiro emprestado para comprar esse carro porque o nome deles está sujo, né? Então o que o Michael fazia era o seguinte, ele vendia e emprestava o dinheiro para que a pessoa pudesse pagar. Se a pessoa não pudesse pagar, ele então
repossessava, existe isso, ele fazia uma reposse daquele veículo que ele tinha vendido para aquela pessoa. E ele começou a ganhar muito dinheiro com isso. Isso porque a notícia se espalhou. Tinha pessoas que não conseguiam comprar automóveis e essa era a única opção para elas, ok? Então, ele começou a ganhar muito dinheiro, a Marlene também estava ganhando muito dinheiro. Ela acabou que administrava ali, né, aquelas propriedades que ela tinha sozinha. Ele ficava mais com essa história dos automóveis e ela ficava mais com a história das propriedades. E aí o filho mais velho dela, o John, quando ele virou adulto, então, ele começou a ajudá-la a administrar essas propriedades que ela tinha, certo? Bom, então ao todo, nessa época do final dos anos 80, a Marlene, né, estava com o filho mais velho, já maior de idade, o Joey ainda era um menor de idade, assim, quase de idade, né? E ela estava ali com o marido Mike. Tava todo mundo vivendo super bem. Eles tinham cerca de 20 imóveis que ela administrava e ganhava muito dinheiro, certo? O próprio Mike também, ele tinha essa concessionária que ele vendia carros para pessoas que não podiam e depois, né, também emprestava dinheiro. Então os dois estavam financeiramente muito bem. Aí a Marlene decide, então se a gente decidir agora comprar uma casa, né, pode ser uma casa boa. Não precisa ser uma casa dessas que eu tô administrando. E aí é que eles decidem comprar uma propriedade em Wellington, na Flórida. Só que lembra que eu já descrevi como que é Wellington? Então só a nata da nata da nata mora ali em Wellington. Então você tem que ter muito dinheiro para comprar. Eles tinham dinheiro? Sim, gente, eles eram super ricos. E aí é que eles então adquirem uma casa, ok, com vários e vários acres e começam a viver ali, né, tudo em paz. Para as pessoas que estavam olhando de fora aquele relacionamento, era tudo, normal, a Marlene é incrível, ela tem os 2 filhos dela que são super bem criados, pessoas maravilhosas, o Mike é um pouco estranho. Ele é um pouco estranho. Então os próprios vizinhos e as próprias pessoas da comunidade ali percebiam que o Mike ele era um pouco estranho. Isso porque ele não era uma pessoa que passava os dias no country club, né? E vamos jogar golfe. Ele não era um tipo de pessoa assim. Na verdade, o Michael ele tinha os interesses dele, né? Que eram carros, como vocês podem ver, mas ele também tinha outros interesses. 2 deles eram bem específicos, né? Ele, por exemplo, tinha interesses por aviões, inclusive ele tirou a sua própria habilitação para poder voar e, mais tarde, ele, na verdade, comprou um avião para ele, né? Então, o cara aí que tá ali bem perto de se tornar o próximo John Travolta. E, além disso, ele também tinha interesse em cruzar cavalos. Pra que isso? Ele tinha fetiches particulares? Não, na verdade, gente, ele cruzava esses cavalos porque o outro interesse dele, que é um interesse relacionado a esse, por isso que eu só falei 2, era corrida de cavalo. O Mike, ele era muito interessado, né, por corrida de cavalo e ele também apostava em cavalo o tempo todo, né? O Mike, ele tinha esses interesses que não casavam muito bem ali com os interesses do resto das pessoas de Wellington, né? Na verdade, era um lugar equestre. Se ele quisesse, assim, falar, nossa, eu dirijo jatinhos particulares que são meus e também, né, cruzo cavalos, é uma coisa que ele poderia fazer. O problema é que ele era meio que fechado, ele não era um cara muito simpático e muito carismático, ok? A não ser que ele estivesse tentando fazer uma venda. Então as pessoas da sociedade ali de Wellington falavam assim, esse cara é um pouco estranho, né? Ele não era muito amigável assim. Eles, inclusive, chegavam a descrever ele como mais solitário e reservado. E quem eles viam mesmo na sociedade, seja indo ao supermercado, né? Ou então, sei lá, andando pela rua, era mesmo a Marlene. E o interessante é o seguinte, né? Eles só viam a Marlene mesmo andando pela rua, fazendo compras. Se eles viam alguém, era a Marlene. Às vezes eles viam o Michael, mas ele estava sozinho. Então, eles perceberam que esse casal, apesar de ser assim super feliz, super... parece que eles estão vivendo um sonho, que eles realmente estavam vivendo, economicamente falando, né? Eles eram pessoas que viviam vidas super separadas. A Marlene tinha a vida dela, o Michael tinha a vida dele. Bom, então ao mesmo tempo que eles estavam vivendo vidas separadas, o Michael mais naqueles interesses mesmo de aviação, né, de corrida de cavalo, né, e também com a própria concessionária dele, estranhamente, as coisas para o Michael não estavam parecendo estar muito bem, não. Isso por quê? Porque algumas coisas começaram a acontecer. 2 delas eu vou citar aqui, e uma delas foi o seguinte, né... Sabe aquele avião que o Michael tinha comprado? Então, ele um dia estava, né, voando com o avião dele, ele estaciona o avião no hangar, né, naquele aeroporto dele ali, né,
privado. Não, brincadeira, ele não tinha um aeroporto privado, ele só tinha o avião. E aí, gente, olha que interessante, o avião dele é roubado. Aí as pessoas, nossa, que coisa horrível, que tragédia, que fatalidade, né? Assim, sinto muito, Michael. Eu realmente não podia esperar uma coisa assim, né? Que coisa horrível, infortúnio que aconteceu na sua vida. Só que olha que interessante, gente. Mais tarde, né? A polícia consegue encontrar esse avião, e eles encontram esse avião tipo em um outro lugar, e esse avião tinha sido desmanchado, e o motor misteriosamente tinha desaparecido. Aí a polícia já fica assim... Ok, né? Então, interessante que isso foi roubado. Não tô acusando você de nada, meu amigo. Eu só achei isso interessante que esse avião foi desmanchado. Não é um crime, assim, muito comum de se acontecer com pessoas que têm aviões. Então, assim, não sei. Bom, uma outra coisa lembra que então ele adorava cavalos? E ele tinha esse cavalo que era super caríssimo, caro pra caramba. Aí, um dia, o cavalo dele foi sequestrado. E as pessoas pediram resgate pelo cavalo. Só que aí depois, né, o cavalo foi encontrado morto. Então as pessoas começaram a falar, caraca, essas coisas são bem estranhas, né, que acontecem com o Michael. Assim, isso... Você conhece alguém que já passou por isso? Porque eu certamente não conheço. E olha que eu sou da alta sociedade, então eu conheço muitas pessoas que têm aviões particulares e também conheço muitas pessoas que têm aí cavalos de raça pura, né, de muita qualidade. Eu não vi nenhum cavalo sendo sequestrado não, mas ok. Bom, enfim. Então, né, estavam ali a Marlene, maravilhosa, mulher perfeita, nossa, incrível, bastantes amigos, a comunidade adora a Marlene, ela é uma mulher de negócios, né, uma mulher assim ao nível, criou 2 filhos super bem, nossa, incrível, criou com o marido dela, o Mike, que é um pouco estranho, né, mas é isso que a comunidade está vendo. E aí, gente, é que na primavera de 1983, o Michael é preso. Olha que coisa estranha. Ah, ele estava envolvido no sequestro daquele cavalo, né? Sabia, Jéssica, eu tava aqui. Cara, ele que sequestrou o próprio cavalo. O cavalo provavelmente quebrou a perna, ele matou o cavalo e sequestrou o próprio cavalo. Olha que interessante. Não, na verdade, ele não estava envolvido com isso. Ah, então foi o roubo do avião, né? Aposto que ele tinha, tipo, a gangue da van branca, eles pegaram o avião, colocaram dentro da van e aí saíram por aí. Não, gente, também não foi isso. Na verdade, ele foi preso por adulterar o odômetro dos carros que ele vendia. Lembra então que ele tinha concessionária? Lembra então que ele vendia esses carros na concessionária? Uma coisa que esse safadinho fazia, e eu não sei se você sabe que é ilegal isso, né? É adulterar o odômetro. Isso é ilegal também no Brasil, né? Só que, assim, no Brasil... as leis existem e é só isso que acontece, né? Não tem nada, nem punição, nem ninguém vai preso. Aqui nos Estados Unidos, no caso, as pessoas sim vão presas. Então ele foi preso por adulterar esses odômetros, certo? E o que ele estava fazendo, obviamente, ele estava colocando uma milhagem, no caso não é quilometragem, mas sim milhagem menor, para que as pessoas achassem, esse carro aqui não tem tantas milhas rodadas, né? Então ele vale mais do que ele realmente valia. Até porque aqui, uma coisa assim que despenca ou aumenta muito o preço do carro é o quanto de milhas esse carro tem. É muito mais do que no Brasil, porque no Brasil um carro pode estar em perfeitos estados, ele pode ter muita quilometragem e isso vai abater um pouco no preço dele, sim, mas nem tanto quanto abate aqui. Se o seu carro é perfeito, nunca teve problema nenhum, você troca o óleo todo dia, você troca as rodas e tudo bem, blá, mas o carro tem tipo 50 mil milhas rodadas, o preço dele é tipo $1.000, só pra vocês entenderem, tá? Então, assim, ele estava fazendo isso, né, pra vender os carros a um preço mais elevado. E então ele foi preso. Olha que coisa interessante. No caso, na verdade, ele se declarou culpado, né? Então ele foi pra promotoria e falou, cara, eu sou culpado mesmo. E aí ele acabou só cumprindo 18 meses em liberdade condicional, ok? Mas é isso, né? Nada aconteceu com o negócio dele, nada aconteceu com ele mesmo, ele só foi preso, só que em regime aberto, né, por 18 meses, e vida que segue, ok? Então, né, isso aconteceu em 1983. Mais tarde, em 1988, uma tragédia horrível acontece, quando o John Jr., né, o filho da Marlene do primeiro casamento, na verdade o Joey também era filho do primeiro casamento, mas o John Jr., ele acaba também sofrendo um acidente de carro, e um carro acaba colidindo com a traseira do carro dele e o levando ao falecimento, né? Então, infelizmente, o John acaba morrendo. Ok, então eles estão ali tentando seguir a
vida, se recompor dessa morte horrível, né? Até porque, gente, o Michael podia não ser o pai biológico do John, mas ele tinha de fato ajudado a Marlene a criar tanto John quanto Joey. Então ele se sentia como se fosse o pai de verdade deles, né? E normal. E, né, infelizmente, a morte de um filho acaba distanciando mesmo as pessoas e trazendo essa pressão muito grande sobre o casamento, né? E no caso deles não foi diferente. Eles começaram a se distanciar mais ainda e, no caso, lembra que eles já viviam vidas separadas? Então foi só uma coisa horrível, ok? Que aconteceu. Isso nos leva, então, até um fatídico sábado, dia 26 de maio de 1990, né? Esse sábado, especificamente, amanheceu meio chuvoso, porque começava na Flórida a temporada de chuvas. E esse sábado também era o dia de um feriado, o feriado memorial, ou, na verdade, Memorial Day, que eles têm aqui nos Estados Unidos, onde, basicamente, as pessoas, elas geralmente vão para cemitérios, ou vão para, né, fazer homenagens a pessoas militares que tenham morrido, falecido, né, em guerras e tudo mais, mas também eles vão para lembrar dos mortos deles, então é como se fosse um dia dos finados para os americanos. Então, basicamente, em Wellington, na Flórida, naquele dia, eles tinham tido vários desfiles para o Memorial Day, as pessoas estavam fazendo churrasco, e aí é que o Joey decidiu trazer, então, alguns amigos deles para passarem o final de semana, né, e o feriado na casa deles. O Michael, então, ele nem estava ali. Amanheceu o dia, ele partiu, foi para outro lugar, né, para uma das corridas dele de cavalo, e a Marlene estava sozinha em casa com o filho e os amigos dele, e ela estava então preparando café da manhã para essas crianças todas. É nesse momento que então ela escuta batidas na porta, e ela, nossa, um sábado, 10h35 da manhã, quem pode ser? E vai até a porta abrir a porta, né, para ver quem é. Quando ela abre, tem um palhaço lá fora, e ela, que legal! Lembra que ela adorava palhaço, ela gostava de pintar palhaços e tudo mais, então ela fica super empolgada, isso porque também o palhaço tem flores na mão e também tem balões, e ela, gente, olha que coisa legal, né? Ela fica super empolgada com isso. Inclusive, é aí que o filho dela, o Joey, que tá na cozinha, escuta ela dizendo, oh, uau, nossa, que coisa maravilhosa, que coisa maneira, que coisa legal. E aí, simplesmente, então, que esse palhaço larga as flores no chão e o balão, né? E o balão é aquele balão de gás hélio que a gente encontra nos mercados, então ele meio que sai assim voando. E aí, né, que o palhaço aponta uma arma pra Marlene e dá um tiro bem na cara dela. A Marlene cai no chão e, ao ouvir o tiro, né, o Joe, inclusive, ele achou que era um balão explodindo, o som que fez esse tiro, ele sai correndo pra porta. E no que ele chega na porta, ele encontra a mãe dele de cara, né, assim, no chão, né, ela caiu, e uma cena muito horrível, né, que coisa horrível ter que ver a própria mãe assim, e ele olha pra fora, no que ele vê pra fora, ele vê as flores no chão, ele vê os balões que estão meio que assim presos na parte assim da casa, né, do telhado, e aí ele olha e vê que tem um palhaço, né, uma pessoa vestida de palhaço, e essa pessoa está correndo em direção a esse carro, e ele vê qual que era o carro, né? O carro, na verdade, era um Chrysler LeBaron branco, e isso é uma coisa muito importante. Só que ele só consegue ver isso, ele começa a gritar desesperadamente, né? E nisso está passando na rua um vizinho, e o vizinho deles ali, que se chama Bill Kramer, ele está passeando com um cachorro no caso. Aí o Bill, ele também ouve esses barulhos e na hora, né, na verdade não na hora, mas depois em entrevista, ele fala que ele achou que era uma daquelas arminhas assim, que você usa pra colocar, tipo, pra colocar prego em construção, sabe? Ao invés de você ficar martelando, eles têm aquelas armas automáticas que você só faz piu! E ela já, que nem não esqueceram de mim, né? Já atira o prego na madeira. Então ele achou que tinha sido aquilo. Ele olha em direção à casa e vê umas crianças saindo correndo, assim, gritando, eles mataram a mãe do Joey, eles mataram a mãe do Joey. Na hora, a esposa dele, ela vem e fala assim, meu Deus, fica aqui que eu vou chamar a polícia. E ela sai correndo. Ela sai correndo, chama a polícia. A polícia vem, a polícia vê a cena do crime, a polícia entrevista essas duas testemunhas oculares, né? E lembrando então que o Bill Kramer, ele tava no meio da rua, ele viu o carro vir. Então ele também falou, um
Chrysler LeBaron branco, que veio, né? E tinha uma pessoa no volante. Eu não vi muito bem quem era a pessoa. No caso, foi isso, né? Na hora que o 91 é acionado, eles trazem uma ambulância e, gente, a Marlene estava viva nesse momento. Eles tentam então estabilizar o quadro da Marlene, eles acabam levando ela na ambulância, só que 2 horas depois, já no hospital, a Marlene acaba vindo a óbito, infelizmente. Então a polícia, eles tentam começar a tentar tirar mais detalhes do Joey, né? Porque no primeiro momento, quando eles chegaram, eles tentaram tirar o máximo de detalhes possíveis, até porque ele tá em trauma, ele tá em choque, né? Ele acabou de ver a mãe dele morrer, basicamente, né? Ou, no caso, morrendo. E aí, o Joey fala pra eles, olha, eu só vi essa pessoa vestida de palhaço, e ela tinha cara branca, e ela tinha uma peruca, e a única coisa que eu consegui ver é que os olhos dessa pessoa eram castanhos. Essa pessoa até tinha um nariz de palhaço, não vi nada, infelizmente. E aí, os policiais falam, vamos tentar então descrever essa pessoa da melhor maneira possível. E aí, tudo que ele fala é que era uma pessoa alta, uma pessoa que tinha ombros largos e uma pessoa que tinha mãos grandes, né? E isso é uma coisa interessante, porque se alguém fala assim pra você, eu vi um palhaço ali, esse palhaço era alto, esse palhaço tinha os ombros largos, né? Bem maravilhosos. Não, brincadeira. Mas esse palhaço tinha os ombros largos, esse palhaço tinha as mãos grandes, o que você vai achar? Você, obviamente, vai achar que a gente está olhando, né, procurando por um suspeito do sexo masculino, no caso, certo? E é isso. Então, a polícia imediatamente começa a procurar por um homem de ombros largos e mãos grandes que tem os olhos castanhos, porque essa foi a única coisa que o Joey conseguiu ver, certo? E o Joey não tem culpa, né? Vamos deixar isso bem claro. Ele não tava ali na hora, né? Ele não viu nada, literalmente. Ele chegou e essa foi o máximo de informação que ele conseguiu dar. Mas por conta disso, né? Enquanto isso, na comunidade de Wellington, as pessoas agora estavam apavoradas, né? Isso porque, lembra que era um lugar, era uma bolha, né? Onde as pessoas, só a nata da sociedade morava, as pessoas se sentiam seguras, as pessoas nem mesmo trancavam as suas portas, né? Porque é isso que acontece quando as pessoas se sentem seguras, aparentemente. Então, assim, continue trancando sua porta, mesmo se você se sentir seguro ou não, né? É uma dica que eu dou. E as pessoas começaram a cobrar da polícia, né? Olha, polícia, isso tem que ser investigado. Como que é que num sábado de manhã uma pessoa atende a porta e leva um tiro bem na cara? Isso pode acontecer com qualquer um. E eles começam a cobrar mais e mais que a polícia faça alguma coisa, faça o trabalho deles, no caso, né? A polícia começa a investigar, continua investigando e, assim, apesar deles não terem muita evidência física nesse primeiro momento, o que eles têm? Eles têm os balões, eles têm as flores e é só isso que eles têm fisicamente falando. Mas eles também têm 2 testemunhas oculares. O filho da vítima, o Joey, e o vizinho, Bill Kramer, que descrevem, né, na verdade, o mesmo carro. O carro que era um Chrysler LeBaron branco. E isso é uma coisa importantíssima. Então, nesse momento, né, a polícia começa, então, a concentrar suas buscas em um carro LeBaron Chrysler branco. E, além disso, também, eles estão procurando por um suspeito do sexo masculino. Uma pessoa de ombros largos e de mãos grandes. A primeira pessoa que eles pensam que pode ter cometido o crime é a pessoa mais óbvia, né? Principalmente quando eles começam a interrogar os vizinhos, né? E outras pessoas próximas que conheciam aquela vítima. E aí eles começam a investigar o marido da Marlene, o Michael Warren. Só que, gente, o Michael Warren, na verdade, ele tinha um álibi que estava 100% verificado, né? Verificado porque ele literalmente estava no lugar onde ele estava na hora do crime. E ele não era na cena do crime, esse lugar. Na verdade, o Michael, ele estava em uma das suas famosas corridas de cavalo. Então, assim, ele tinha comprado o ingresso, ele estava lá dentro, ele foi visto por milhares de testemunhas, tudo indicava que ele tinha, de fato, ido até esse lugar. Tinham pessoas que estavam passando horas e horas com eles, e eles, olha, em momento nenhum, Michael saiu aqui durante esse período de tempo que você está descrevendo pra mim. Então, infelizmente, eles tinham que encontrar esse carro, porque não tem como, eles não sabem quem é, né? Então, a polícia continuou procurando, não tinha muito o que fazer. Eles pensaram, olha, pode até não ter sido esse tal Michael, né, que matou a própria esposa dele, até porque ele tem álibi e tudo mais, a gente já verificou isso. Mas e se ele mandou alguém matar a esposa dele? Será que isso é possível? É possível. Então é que eles decidem, olha, não tô nem aí, se você tem álibi, eu vou focar a investigação em você, sim, senhor. E eles começam a interrogar um monte de pessoas relacionadas
conectadas ao Michael. Então, pessoas que trabalhavam, no caso, para o Michael, né, na concessionária, pessoas que eram amigos do Michael, pessoas ali, os vizinhos, né, eles continuaram entrevistando e tudo mais. E assim, todo mundo que eles entrevistavam, principalmente na concessionária do Michael, falavam assim pra ele, olha, né, deixa eu contar uma fofoca, cara. Tem essa mulher que talvez vocês queiram investigar. E aí, né, todo mundo tava falando dessa tal mulher misteriosa, né? E a polícia, nossa, quem será que é essa mulher misteriosa? Por favor, me conte mais, pessoa que eu tô entrevistando. E aí que eles escutam pela primeira vez o nome Sheila Keene, que em inglês é Sheila Keene. E basicamente, gente, a história deles dois era um pouco polêmica, ok? E acontece que é o seguinte, lembra que lá em 1988 o John Jr. tinha falecido naquele acidente de carro e a relação dos dois ficou bastante precária? Então, o que aconteceu é que na mesma época, né, que o casamento dos dois começa a ficar instável e difícil, o Michael acaba contratando, né, na concessionária dele, um homem que se chamava Richard Spud Keene. E esse homem era casado com essa tal de Sheila Keene. E ele era um motorista de guincho, né, pro Michael. Só que o problema é o seguinte, né? Quando ele começa a se associar com esse tal Richard, a esposa do Richard vem inclusa nesse negócio deles, né? E aí os três começam a ficar muito juntos. E a Sheila começa a se conectar mais e mais com o Michael, especialmente porque ele tá passando por uma fase muito difícil dentro do casamento dele. Naquela época ali, em 1990, todas as pessoas da concessionária falaram para esses policiais, né, que a fofoca, né, que estava acontecendo ali é que, com certeza eles dois estão tendo um caso, assim, não tem como eles não estarem tendo caso. Eles não desgrudam os olhos uns dos outros, eles passam horas e horas juntos, eles sempre estão juntos, eles chegam juntos, eles vão embora juntos, eles tiram o almoço juntos, né, esses dois com certeza estão tendo um caso sim, seu policial. E aí, gente, é que os policiais começam então a focar a investigação não apenas mais no Michael sozinho, mas no Michael e na Sheila. E eles começam a investigar essa relação que o Michael e a Sheila tinham, né? Uma relação de mais do que negócios. E o que acontece depois, durante essa investigação, eu vou falar pra vocês no próximo episódio que sai na semana que vem. Então, no próximo vídeo, né, também que sai na semana que vem. Bom, se vocês têm relatos mal-assombrados, no caso de atividades paranormal ou casos sobrenaturais, como eu gosto de falar, ou se vocês têm alguma história de lenda urbana, vocês sabem o que fazer. Entrem em contato comigo no Instagram, @espíritosdoalém-podcast, né? Ou também entrem em contato comigo pelo e-mail, que é espiritosdoalém-podcast@gmail.com, e me contem, porque vocês podem ter o seu relato ou lenda contada aqui neste podcast. Para você que acabou de chegar nesse vídeo, é basicamente o seguinte, né? É um podcast, né? Só que em vídeo, como vocês estão vendo aqui no YouTube. Mas se você não gosta de podcast em vídeo, você também pode ouvir no Spotify, você pode ouvir na Amazon Music. E eu trago temas, né? Então, insólitos, ou seja, de lenda urbana, misteriosos, ou seja, de true crime, e casos sobrenaturais, ou seja, casos sobrenaturais, e é sempre nessa ordem. Então, assim, a semana passada eu contei uma lenda urbana, né? A lenda urbana da perna cabeluda, que foi bem engraçado. Aí, nesta semana, eu estou contando o episódio de True Crime, e também na semana que vem eu vou continuar, porque esse vai ter uma parte 2, né? E aí, no caso, na terceira semana, então, a gente conta um caso de episódio sobrenatural. Então, geralmente, são casos que aconteceram de verdade, com pessoas de verdade, né? E, assim, se você tiver algum caso que aconteceu com você e gostaria de compartilhar, você pode compartilhar, e eu vou contar o seu caso, e também você pode pedir lenda urbana, você pode pedir caso de true crime para que eu investigue e para que eu fale aqui. Uma regra, né, que não existia até agora, mas que eu quero deixar claro é o seguinte: nos casos de true crime, eu, Jéssica, tenho um gatilho. Meu gatilho pessoal é violência contra criança. Se você me mandar alguma coisa de violência contra criança, eu não vou cobrir, porque eu vou ficar traumatizada. Minha segunda regra é o seguinte: eu não gosto, geralmente, de casos que não foram solucionados. Pode ser que o caso não tenha sido solucionado oficialmente, que nem o da Ana Lídia, que todo mundo sabe o que aconteceu, ele só não foi solucionado. Se for esse o caso, ótimo. Se for um caso que a gente não sabe nem quem foi, vocês podem mandar,
Talvez eu faça, talvez não, porque eu não gosto muito desses. Mas assim, mande, ok? Mande de qualquer forma, eu vou ver. Se der na telha, eu faço. Se não der na telha, eu não faço. Para esse episódio, eu me foquei em entrevistas dadas pelas pessoas envolvidas, em documentários dados sobre o caso e também nos autos dos processos e em entrevistas feitas para este caso. Se você gostou, por favor, deixe o seu like aqui, né? E se você está ouvindo do Spotify, por favor, avalie em 5 estrelas este episódio. Se você não for avaliar em 5 estrelas, não precisa avaliar. Amazon Music, a mesma coisa. Gente, eu vejo vocês na semana que vem. Beijo e tchau, tchau.